E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre uma figura que, nossa, literalmente construiu uma ponte entre dois mundos. A sabedoria milenar da Índia e o mundo ocidental, que era bem mais cético. Uma única pessoa que transformou a maneira como milhões de pessoas enxergam a vida, a meditação e o universo. Então, fica a pergunta no ar: de quem estamos falando? Quem foi essa figura tão importante que conseguiu conectar dois universos que pareciam, sei lá, completamente opostos? O nome dele? Paramahansa Yogananda. E olha, se a primeira imagem que vem na cabeça é a de um monge quietinho, meditando num canto, pode esquecer. A história dele é uma aventura, uma busca, uma missão com impacto que, sinceramente, é difícil até de acreditar. Beleza? Então vamos começar a nossa jornada. Tudo começa lá atrás, com uma busca interior que, no fim das contas, definiu a vida inteira dele. Ele nasceu em 1893 e, desde moleque, Yogananda já era diferente. Tinha o que chamam de uma sede espiritual inabalável. Mas o lance aqui, gente, é que não era só curiosidade, sabe? Ele não queria só ler sobre Deus ou ouvir falar de Deus, ele queria sentir Deus, ter uma experiência real, direta. E foi essa busca que levou ele direto para o seu mestre, Swami Sri Yukteswar Giri, a pessoa que ia preparar ele para a missão da vida dele. E que missão, hein? Vamos avançar um pouco na história porque essa jornada ia levar ele, literalmente, para o outro lado do planeta. Chegamos em 1920. Yogananda desembarca em Boston, nos Estados Unidos. Tenta imaginar a cena. Um jovem mestre indiano, no meio daquela loucura dos anos 20, chegando num país que mal sabia o que era yoga, muito menos a ideia de meditação. O choque de culturas devia ser uma coisa absurda. Só que a energia dele era tão magnética, a mensagem dele era tão forte, que uma coisa inacreditável começou a acontecer. Ele simplesmente lotou auditórios de costa a costa. A gente está falando do Carnegie Hall em Nova York, do Philharmonic Auditorium em Los Angeles. O negócio foi tão grande que o jornal Los Angeles Times chegou a noticiar que milhares de pessoas ficavam do lado de fora porque não tinha mais lugar para entrar. Dá para imaginar? Então, a gente se pergunta, o que é que ele ensinava que fazia tanta gente parar para ouvir? Com certeza não era só sobre fazer umas posturas de yoga ou falar de teorias complicadas. Era algo muito, muito mais fundo. O que ele trouxe para o Ocidente foi a ciência da Kriya Yoga. E para ele a parada era a seguinte: a verdadeira espiritualidade não é sobre acreditar em algo só porque te disseram para acreditar. É sobre ter a sua própria experiência, a sua conexão direta com o divino. Uma conexão que, segundo ele, está dentro de cada um de nós. É quase como uma abordagem científica, sabe? Prática direta ao ponto. E essa citação aqui, ela resume tudo, né? A alma, sendo um reflexo do espírito, é a própria felicidade. O que ele dizia é que, no fundo, todas as religiões buscam a mesma coisa. O caminho pode ser diferente, mas o destino é o mesmo. E a mensagem principal era essa: a felicidade não é algo que a gente tem que buscar lá fora. Ela já está aqui dentro, é a nossa essência. A gente só precisa redescobrir. Mas o impacto do Yogananda não parou nas palestras, não. Ele construiu um legado que, olha, até hoje está crescendo e inspirando gente no mundo todo. E esse legado é umas bases bem fortes. Primeiro, o livro dele, Autobiografia de um Yogi, que é um clássico absoluto. Depois, a organização que ele fundou, a Self-Realization Fellowship, que está no mundo inteiro. E, para ter uma noção do alcance da mensagem dele, tem uma curiosidade. Steve Jobs, ele tinha um único livro no iPad dele. Adivinha qual era? Pois é, era esse. E ele costumava dar de presente para pessoas que ele achava que precisavam de um clique na vida. E o final da vida do Yogananda foi tão extraordinário quanto o resto. Quando ele faleceu em 1952, aconteceu algo impressionante. O corpo dele ficou dias sem mostrar qualquer sinal de decomposição. Isso foi documentado, sabe? Impressionou até o diretor do cemitério na época, como se fosse uma última prova do poder da realização espiritual dele. Ele não foi só um professor, ele foi uma força da natureza que mudou o rumo espiritual do Ocidente. No final das contas, a mensagem dele é muito simples e ao mesmo tempo muito profunda. Existe uma faísca divina dentro de cada um. Não é algo que a gente precisa conquistar, a gente só precisa despertar. E a pergunta que a vida dele deixa pra gente não é só uma questão filosófica, é um convite, um desafio. Como é que se faz para despertar essa centelha interior? Essa é a jornada que ele não só viveu, mas propôs para o mundo todo.